Mulheres e Negócios. Oferecimento CLN Networking. As mulheres empreendedoras estão mudando o mundo. Inovam, lideram e criam conexões poderosas, mas muitas vezes sentem-se sozinhas em sua jornada, e é por isso que a CLN existe. Na CLN, mulheres empreendedoras encontram uma rede de suporte, conexões significativas e oportunidades para crescer em seus negócios, e o mundo sai ganhando. Aqui você pode inspirar, conectar, crescer e protagonizar. CLN, Liberdade e Protagonismo Feminino. Meu Deus, estamos no ar. É isso aí, gente. Quinta-feira, Ribeirão Preto, como sempre, fervendo de novidades para você aqui no Estúdio Tati. Eu muito honrada com esse quadro, que é sobre mulheres e negócios, e um tema que eu tenho certeza que a mim interessa, e por isso que eu compartilho, porque eu sei que você também é dos meus, é das minhas. Essa conversa sobre a pandemia gerou um monte de novos desafios, novas situações, né? E aí a gente tem que pensar um pouquinho, como é que ficou essa história do dentro de casa, do lazer, e como é que a gente pratica o business pensando nessas questões. Para isso eu convidei as queridas Fernanda Seff, que é uma expert na área de móveis planejados, mentora, a Carla, assim, linda de morrer, sempre atuante com a área de eventos, e ela tem muito para falar para a gente como é que estão esses novos comportamentos, assim como a Fernanda. Meninas, sejam bem-vindas. Tudo bom? Muito obrigada. Obrigada. Prazer imenso estar aqui. Obrigada, Elô. Então, bora pro business, né? Carla, eventos, a gente teve a Grishow agora recentemente, um monte de coisa, mas quando a gente está falando de pós-pandemia, a gente, graças a Deus, já conseguiu regular muitas das situações as quais envolviam não poder estar em público, não poder fazer público, né? Criar público, né? Exatamente. Como é que está tudo isso quando o assunto é pós-pandemia? Bom, tivemos todo esse alvoroço, né, do retorno dos eventos, porque os eventos foi um segmento que realmente ficou muito comprometido com a pandemia. E não só antes, como agora também, porque a mudança de costumes, de formas de receber mudou muito. Claro, nós tivemos a Grishow, que é um evento, aí, uma feira internacional que envolve muito o corporativo, né? Ou volta de rodeio, enfim, vários eventos aí. Mas mudou-se muito também, Elô, a forma dos eventos sociais. Sabe aquele evento de que você recebe em casa, né? Os hábitos mudaram. Porque antigamente, a Fê vai até poder falar um pouquinho mais para nós. As pessoas entravam em casa no piloto automático. Não, vamos para buffet, é mais prático, eu não quero sujeira em casa, eu não quero isso em casa. Hoje, não. O gosto por receber em casa, por festas mais intimistas. Então, esses hábitos mudaram muito, né? Então, hoje, o que eu tenho muitos clientes que antes... Carla, eu vou fazer fora, vou fazer em eventos. Saíram muitos até de apartamentos e migraram para casas, condomínios. Não, eu quero receber em casa, eu quero trazer toda a minha família. Aí você leva toda essa estrutura para dentro da casa. Brinquedos grandes, decorações grandes, o buffet para dentro da casa. Então, esse é um hábito hoje que está muito em alta, né? Eu acho até por essa questão de humanização mesmo, né? De estar junto. Olha, então a gente já vai observando que quando a gente fala de novos comportamentos, talvez daí a gente vai entendendo o business, né? Que é quando as pessoas têm que estar atentas, né? Você que trabalha todo momento, você tem que fazer negócios, mas você tem que entender que negócios são feitos com base em comportamentos, né? Fer, a Carla já puxou você aí, disse que para você é uma questão que dá para falar mais sobre como é que aconteceu com a casa. Você que é do segmento dos móveis planejados e tudo mais, como é que aconteceu de pandemia para os dias de hoje? O que mudou? O que de repente era tendência, mas permanece? Como é que foi? Elô, não tem como dizer que um evento mundial igual à pandemia não trouxe mudanças gerais, né? E, no caso, houve uma interiorização. Todo mundo ficou preocupado com várias coisas, né? Todos nós sofremos muitos impactos. E, diante desse impacto, o que houve? Essa busca pelo interior, pela satisfação, pelo bem-estar, mudou bastante. Outra coisa que mudou também é a questão de internet, compras pela internet, você conseguir se adaptar a esse novo mercado.
E nós tivemos uma mudança absurda. Por exemplo, na minha loja, a gente vendia com a presença do cliente. Hoje, não. Hoje eu tenho cliente de Manaus, cliente de São Paulo, cliente de Minas, médicos, advogados, que, de repente, eles não se importam em ver o que eles estão comprando, eles conseguem entender. Então, nós fomos educados a comprar via internet. Até mesmo o móvel planejado para um ambiente completo, né? E nisso, esse estudo todo do bem-estar, você conseguia através da internet, conseguia através de um atendimento virtual. Então, isso mudou bastante, e é uma nova tendência de mercado que você pode até observar que existem várias lojas físicas fechando. E isso... Então não é falência. Não, é mudança de percepção mesmo, Exato. De comportamento e novos resultados. Isso, é mudança de comportamento e uma mudança drástica de comportamento. Nós aprendemos muito. Um evento desse, enorme, grande monta, ele muda muito. E você, é isso mesmo, às vezes você fala assim, nossa, é uma falência. Não, não é uma falência, é uma mudança de mercado. Hoje, se você vê a quantidade de pessoas que trabalham home office, é enorme. E eu mesma, hoje, as minhas projetistas moram em cidades diferentes. A gente vai, então, entendendo que nessa questão dos novos comportamentos, eu acho que as pessoas elas passaram a consumir. A Fernanda trouxe uma deixa importante, né, Carla? A questão da internet se tornou uma ferramenta não só de trabalho, mas uma ferramenta de interação, um espaço de comunicação, e que também agora se associa, né, a novas questões do mundo físico. Na situação do lazer, né, a gente também sabe que novos comportamentos surgem, e eu tenho certeza que uma das questões que muita gente lembra do processo que teve presente na pandemia, né, que era um comportamento obrigatório, era quando a gente ia se alimentar, né? Em primeiro lugar, até a luvinha, né? Era uma coisa assim, já tinha que ter antes, mas ficou mais intensificado, a luvinha. Muitas vezes a gente ia para alguns eventos pós, né? Já aquele momento que o pessoal já foi arriscando, aí de repente aparece o finger food, aparece aquela tampinha. E daí? Isso aí, parece que no primeiro momento era para afastar. E o que foi incorporado, Carla? Conta pra gente, pro pessoal aí que é da área, que lida com alimentação, que lida em eventos, que está fazendo isso do lazer no dia a dia. O que você notou que era? Parecia que era para salvar, né, a gente do vírus. Isso. E, de repente, ficou legal, virou um comportamento. O que você notou? É o que você falou, ficou legal, né? Toda a parte ruim traz também aprendizados, né? E esse realmente foi um aprendizado muito importante, que eu espero que fique. Né? A necessidade do cuidado com a higiene, com o cuidado que a gente tem com a manipulação, né? Porque isso também eu acho que traz realmente profissionais que estão ali fazendo a coisa certa. Afasta um pouco os aventureiros, né? Porque realmente, se você está ali sendo um profissional, se você tem essa qualificação, se você tem cursos profissionalizantes, a mão de obra ela tem que se profissionalizar. E isso mudou muito, né? No evento, principalmente, com toda essa mudança, a mão de obra ficou, apesar de estar um boom de eventos, mas a mão de obra ficou muito escassa. Principalmente a mão de obra qualificada. Porque as pessoas que eram qualificadas é um segmento que não é tanto de CLT, são profissionais temporários. E esses que tinham as suas expertais, que tinham toda essa qualificação, acabaram migrando, né? Principalmente voltou muito forte, os restaurantes. E aí você fica sem essa mão de obra qualificada. Por exemplo, metria é uma coisa super complicada que nós temos hoje. Que a metria é que faz toda essa finalização dos pratos na mesa, esse cuidado com a apresentação, esse cuidado com no servir também, né? Mas esse ponto é um ponto que foi muito importante também, não só para nós profissionais, mas para os convidados. Porque muitos convidados não tinham essa noção de respeito ao próximo que vai se alimentar. Porque quantas vezes nós montamos aquela mesa cheia de cuidados, você coloca a luvinha, né? Você coloca o álcool lá, a pessoa vai lá e põe a mão. E volta. E tira. Então, é um grande ensinamento que eu acho que ficou principalmente para todos nós que somos convidados também. Não só para o profissional,
né? Realmente são mudanças de hábitos e costumes. E só falando um pouquinho do que a Fê falou, dessa questão da internet, do home office, no evento isso mudou bastante, porque antes você tinha assim, por exemplo, uma mãe, eu faço muita festa infantil, né? Que queria ir lá, colocar a mão, escolher. Hoje não. Eu tenho clientes que fazem festas comigo desde 2, 3 anos, estão nos Estados Unidos, me mandam um WhatsApp, Carla, eu quero esse tema, assim... Claro que são profissionais que já estão, são clientes que já estão conosco há bastante tempo. Na internet, está aqui o tema, o que eu gostaria de cardápio, chega no dia da festa. Eu vejo que o business ele é um espaço para a gente estar analisando, né, tendências. Fer, se a comida também pôs as pessoas para repensarem o jeito de se colocar em relação a lazer, eventos, como é que ficou a história da casa, né? A gente fala de novo, pegando você que é da área dos planejados, a Carla deu essa deixa no início, assim, as pessoas estavam mais dentro de casa e as pessoas, de repente, também, para eventos e lazer, passaram a trazer as pessoas para dentro de casa, em vez de sair. Como é que ficou essa questão da casa? As pessoas parece que também começaram a cozinhar mais. Como é que é? Como é que isso refletiu nesse mercado? Houve um crescimento absurdo, por exemplo, de busca por áreas gourmets, né? Isso daí foi uma mudança em projetos muito grande. O que a Carla falou isso é a dor de todo empresário hoje. Em qualquer área não existe mais mão de obra qualificada. Diante de toda essa situação de você poder fazer essas vendas via internet, você precisa de um profissional que saiba entender a necessidade, o desejo do cliente, saiba fazer um bom briefing, saiba fazer uma boa captação ali daquilo que ele está buscando. Por exemplo, eu estava fazendo uma mentoria com um grupo de arquitetos que querem entrar nessa área de planejados mais assertivamente. Por quê? Porque não existe, a gente está até com esses treinamentos de profissional que é desenhista, né, que é projetista, não existe esse profissional mais no mercado, ele ficou escasso. Então, todo lojista, hoje a gente criou parcerias para poder treinar algum pessoal para poder atender esse cliente, que esse cliente está muito mais exigente. Hoje, a casa, ele não quer, por exemplo, no meu ramo, móveis planejados, ele não quer só colocar armários, ele quer uma personalização, ele quer uma ambientação daquilo. E muito bem pensado, muito bem elaborado para a família dele. Por quê? Porque o bem-estar ali é extremamente importante, Elô. Então, essa mudança de mercado trouxe a necessidade de um profissional mais competente, de um profissional mais comprometido. E isso que trouxe também essa questão da gente estar aí fazendo mentoria, da gente estar podendo fazer parceria com... Hoje, por exemplo, a gente acaba fazendo parceria com aqueles que eram concorrentes nossos, para se ajudar, para estar ali naquele, né, nessa... Não, vamos junto, porque precisamos crescer. Eu tô sentindo na fala de vocês que essa relação de a pandemia ser um espaço de individualização, né? Eu tive mais tempo para prestar atenção em mim, prestar atenção na família, prestar atenção na demanda dos filhos, na demanda dessa esposa, né? Enfim. Sim. E essa relação parece que construiu de volta, né? Esse olhar para o cotidiano, e aí esse cotidiano também gerou o que eu sinto nas pessoas. Hoje a gente tem um processo pós-eleições também aí, né? Então, assim, nossa, né? Hoje todo mundo é mimimi, não pode falar nada que dá briga, não pode... Né? Mas será que de repente não é isso mesmo? As pessoas começaram a tomar um pouco mais de si. Exato. E começaram a dizer, não, peraí, aqui tem limite. Não, mas por que você não falou isso? Por que você não fez aquilo? Então, eu estou vendo que vocês estão trazendo uma conversa em que a Fer fala sobre o aumento de áreas gourmet, você fala sobre as festas virem para casa. Aí vocês falam da internet, desse cliente que, de repente, está confiando, descentraliza mais. Ao mesmo tempo, vem essa questão que a Fer também volta na questão da casa, do espaço, que é essa situação de, bom, agora eu tenho que me aliar porque esse cliente ele está mais exigente, né? E ele tem uma grande oferta, porque de repente ele foi para a plataforma da internet. Gente, é muita coisa nova. Muito. É desafiador a cada instante. E, inclusive, voltando no ponto que você colocou, principalmente na questão das áreas gourmets, eu faço muito evento em áreas gourmets, né? E dos profissionais, eu diria que as pessoas humanizaram. O que está faltando hoje são profissionais humanizados, que conseguem enxergar a verdadeira necessidade. Porque você pega aí muitos projetos, por exemplo, mesmo de área gourmet, você fazia porque era bonito, mas não era tão usado. E quando você vai usar, não é tão funcional.
Então, essa necessidade das pessoas entenderem, e a própria pessoa que pede um projeto, né? Porque assim, eu sou designer de interiores também, então isso me ajuda muito na hora de fazer a composição e a logística, principalmente quando você vai entregar uma festa pronta, se você vai na casa da pessoa, você tem que ter um olhar para o mobiliário, para a rotina dessa pessoa, né? Para estar fazendo essa adaptação. E você sente que tem muitos projetos que foram feitos não com esse olhar para a real necessidade. Então, você tem lá 2 cozinhas, só usa aquela cozinha, aquela outra fica de enfeite. A gourmet, que não interage, de repente você não tem um fogão adequado, colocou lá um fogão por indução, numa área de churrasco, que você vai para a panela, sabe assim? Então, a Fê vai poder falar mesmo, bem Fê. isso, não é? A Carla está provocando. Estou provocando aqui, ó. Dica para os profissionais. Sabe os micos? Comprei pelo padrão, comprei para imitar o vizinho. E aí, não é a minha. Exatamente. Muita gente comprava pelo Pinterest. Né? Ah, eu achei bonito, eu quero aquilo. E houve realmente essa preocupação que a Carla falou, muito bem colocado, que exatamente muitos profissionais não se importavam muito com a funcionalidade do ambiente. E isso é extremamente importante, a gente precisa tomar conta disso. Por exemplo, vem um casal, quem que cozinha? É o homem, é a mulher. Tudo isso você tem que começar a ver. É isso que, por exemplo, quando... Hoje, né, a gente preocupado em até mentorar os arquitetos para isso, para que façam um projeto assertivo justamente na parte da funcionalidade, ele tem que entender que, na verdade, acabou, né? A parte que eu sou arquiteta, acabou muito aquele arquiteto que ele estudou bastante, ele sabe tudo que é lindo, que é maravilhoso e que combina para ele. Não. Para ele, né? Não para o outro. Eu recebi uma cliente essa semana que ela falou assim, você é a 4ª arquiteta que eu estou indo e que elas não conseguem fazer o que eu quero. Então, é o que aquela pessoa vai usar realmente dentro do espaço que ela tem. Então, a gente tem que... Hoje, o cliente exige um estudo mais elaborado disso. Ó, eu não sei se é uma provocação, mas vou lançar e vocês que se virem para responder, né? O business é com vocês, mulheres e negócios, né? Eu tenho a sensação também que, com tudo de novo que a pandemia criou entre nós, a relação da classe social, aquela história de isso é para rico, isso é para pobre. Vou pegar bem nessa dor, né? No tendão de Aquiles que a gente tem. Ah, não, isso é coisa de rico, isso é coisa de pobre. E eu acho que a pandemia criou situações em que ou você fazia daquele jeito ou você não fazia, né? E ao você ter que falar sobre o fazer aquilo, porque era o único jeito de fazer, eu sempre gosto de pensar que tem horas que a gente tem tanta opção que aí ninguém aprende nada, porque tem de tudo. E tem épocas que parece que fica tudo fechadinho, né? Não, é 1 ou é 2, não tem o 3, não tem o 4, não tem o 5. E aí todo mundo presta atenção no 1 e no 2. Da pandemia, desse aspecto de diminuir, né, o espaço, o tempo das coisas, eu vi que para aprendizados, eu entendi que isso para mim ficou forte. Muita coisa que antes falava-se que era de rico, você via pobre fazendo, coisa que falava-se que era de pobre, está vendo rico fazer. Que é a discussão da funcionalidade, que é a discussão da individualidade, que é a discussão do meu apartamento, Fer, como é que chama aquele apartamento menor que você trabalha muito? Estúdio. Os estúdios, as demandas, os MRVs, né? Ó, falei MRV no ar, não pode. Essa coisa do apartamento de 50 metros quadrados, pode cobrar, hein, gente? Essa coisa do apartamento pequeno. É verdade que, de repente, não é mais uma conversa de isso é para rico, isso é para pobre. Eu estou dizendo que não é uma discussão de status. Eu estou entrando no mérito da funcionalidade. Vocês perceberam isso? Que as pessoas tiveram mais acesso à informação? Muito. E quebraram mais essa empáfia toda? Muito. O meu ramo, principalmente, né? Como geralmente eu trabalho com festa pronta e o cliente chega para mim no início. Então, o que é a ideia? O que é a proposta? Você entender a necessidade e o gosto daquele cliente. Né? Porque a festa ela é única, a festa é para ela. Então, acabou aquela coisa de festa igual, que todo mundo copia, que você vai lá e compra, né? Igual nós falando do aplicativo, que não pode falar o nome, mas é um aplicativo muito referência para quem trabalha com imagem, com design. Mas as pessoas, elas vão lá, isso acontece muito com festa infantil, tá? A mãe vai lá, ela pega aquela foto linda daquela festa, muitas fora, né? E traz para a gente, e fala, eu quero essa festa. Só que aí a pessoa, às vezes, porque esse universo da internet abriu uma forma que você tem acesso a muita coisa. Concorda, Fê?
É isso aí? Concordo plenamente. Inclusive, essa questão que ela falou de você saber o que você quer, essa individualização também que você falou, hoje a pessoa sabe exatamente o que ela quer. E ela quer diferente. E ela quer para ela. Antigamente, esses apartamentos que você... Há pouco tempo antigamente, atrás, né? 2 anos atrás. Houve uma evolução, Elô, porque também a tecnologia foi aumentando muito. Nós tivemos grandes oportunidades de desenvolvimento. Aí. Bom, meninas, teríamos muito mais para falar. Fica o espaço aberto, um convite a todos. Quero agradecer a você que está acompanhando aqui no Estúdio Tati Mulheres e Negócios. Semana que vem a gente está de novo por aqui. Caparelli, um grande beijo. Obrigada, meninas. Sucesso para vocês. Obrigada, Elô. Obrigada pela oportunidade, viu? Estamos aqui. Sim, muito obrigada. E César? Mulheres e Negócios. Oferecimento CLN Networking. As mulheres empreendedoras estão mudando o mundo, inovam, lideram e criam conexões poderosas, mas muitas vezes sentem-se sozinhas em sua jornada, e é por isso que a CLN existe. Na CLN, mulheres empreendedoras encontram uma rede de suporte, conexões significativas e oportunidades para crescer em seus negócios, e o mundo sai ganhando. Aqui você pode inspirar, conectar, crescer e protagonizar. CLN, Liberdade e Protagonismo Feminino.